Fala galerinha Lurdinas, e aí, aqui com vocês, professor Paulo Melo, e a disciplina é Física. Saca só, turma, trouxe aqui 3 super dicas de física para vocês, para apimentar a resolução da prova do Enem. Saca só, primeira dica de hoje, tá certo? Mecânica, as leis de Newton. Turma, jogo muito simples, muito prático. Essa parte de mecânica das leis de Newton é uma parte muito boa. É uma parte que você, fazendo uma boa leitura das questões, você consegue desenvolver muito bem o item e fazer a resolução. Tá certo? Então vejam só, se liga aqui ó, nas super dicas. Vamos lá, fazer um resumão. Aquele resumão massa para você curtir e gostar aí. Ó. Vê bem, primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Todo mundo aqui lembra muito bem o que é essa lei de Newton. E é fácil, tá bom? É a tendência do corpo em permanecer no seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Lembrem bem, uma coisa que pega bastante pessoas de forma conceitual é a seguinte: não existe força centrífuga. A força centrífuga é uma força fictícia. Dentro da mecânica newtoniana, um corpo ele tende a realizar uma trajetória retilínea. Isso é inércia. Então, quando o corpo está querendo realizar uma curva, se ele sair pela tangente, ele vai realizar um movimento retilíneo uniforme. Isso é inércia. Então, temos aqui, ó, exemplozinho, você está no ônibus, ou está parado dentro do ônibus, o ônibus dá aquela arrancada, tá certo? E você tende a ir para trás do ônibus, né? A se movimentar para trás do ônibus. Na verdade, você ficou em repouso e o ônibus entrou em movimento, tá bom? De igual modo, quando o ônibus está freando, a força da frenagem é sobre o ônibus. Você estando solto do ônibus, o que é que vai acontecer? Tender o movimento. Vai para frente, ó. Outra figurinha aqui muito conhecida, essas duas imagens, tá certo? Um cavaleiro andando ao cavalo, o cavalo dá aquela brecada, ele continua o movimento. De igual modo, aqui tem um cachorro puxando um carrinho onde tem uma criança em cima. O cachorro dá o puxão, tá certo? E a criança ela é lançada para trás. É importante lembrar o seguinte: nesses dois movimentos por inércia, nesses dois estados de inércia, repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá bom? Já aqui a segunda lei, ó, outro exemplo, tá bom? Bem conhecido sobre a primeira lei de Newton, a inércia. Falando da segunda lei, lembramos o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração. A resultante das forças sobre um corpo é o produto da massa vezes a aceleração. Pessoal, cabe aqui observar o seguinte: se essa força resultante for diferente de zero em módulo, a aceleração é diferente de zero. O meu móvel ele aumenta o valor da velocidade ou diminui o valor da velocidade. Presta bem atenção. Se o movimento for uniforme, força resultante vai ser igual a zero. Você pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá certo? E a famosa, a linda, aquela maravilhosa, o pessoal diz que aquela lei, professor, tudo que vai e volta. Não, ó. Princípio da ação e reação. Para toda força de ação, existe uma reação de mesma intensidade, valor numérico, direção, horizontal, horizontal, vertical, vertical, transversal, transversal e sentido oposto. Uma para a direita, outra para a esquerda, uma para cima, outra para baixo. Sentido oposto. Saca só, tá bom? Muito bom, muito tranquilo isso aqui. Bora lá, aluno Lurdinas. Professor, o que é que você acha, como é que pode aparecer uma questão? Pessoal, uma interpretação, uma situação, um problema é sempre muito bem-vindo. Então temos aqui uma questão, separei essa questão, linda, maravilhosa, para que vocês todos acompanhem a resolução dela. Saca só, vê só que questão bacana. Bora lá. Questão. Nessa figura está representado um balão dirigível que voa para a direita em altitude constante,
observação, e com velocidade V também constante. Duas dicas. Deu a primeira dica e deu a segunda dica. Altura constante, velocidade constante. Seguindo, sobre o balão atuam as seguintes forças: peso, empuxo, a resistência do ar, que ele chamou de R, e a força M. Essa força M é a força motora, tá certo? Devido à propulsão dos motores. Bora lá. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama de forças em que estão mais bem representadas as forças que atuam sobre esse balão. Turma, olha lá para as dicas do enunciado. Vê só, você tem uma altitude constante, tá certo? E você tem uma velocidade constante. Quando nós estamos falando de diagrama de forças, tá certo? Se eu tiver uma velocidade que ela é constante, isso significa dizer que a força resultante, tá certo? Ela é nula. Eu vou ter uma força resultante nula. Professor, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Preste atenção. Vamos lá. Altitude constante. Então quer dizer que nem a força peso, que aponta para baixo, prestar sempre atenção, a força peso, ela vai estar sempre na vertical para baixo, certo? A força peso, a empuxo, que é a exercida pelo ar atmosférico, está para cima, tá certo? A resistência do ar é contrária ao movimento, então está para trás, e a força motora está para frente. Veja só, aqui eu estou colocando todas as direções das forças, mas o detalhe é o seguinte: meu corpo está com velocidade constante, então o módulo da força motora vai ser igual ao módulo da força de resistência do ar. P-puff é igual. Como assim, professor? Mesmo tamanho. Você vai pegar o vetor, ó, de mesmo tamanho. Tá certo? Então, ó, quem é que não tem mesmo tamanho aqui? Você vem para as alternativas, ó. Letra A, não tem mesmo tamanho. Chispa. Letra C, ó, motor e resistência, não tem o mesmo tamanho. Bora lá? Agora, a D, a motor e resistência, mesmo tamanho, ok. A B, motor e resistência, mesmo tamanho, ok. Agora vamos partir para altitude constante. Se a altitude ela é constante, é porque nem o peso e nem o empuxo eles diferem de módulo. Ou seja, ninguém é maior que ninguém. São numericamente iguais. Possuem mesmo módulo. Ou seja, letra B. Tá certo? Então temos aqui, ó, alternativa correta, letra B. Turma, prestem muito bem nessa parte de diagrama de forças. Representação de forças, direção, sentido, tá certo? Que aluno Lourdinas sempre se dá bem nisso aqui, tá certo? Espero aí ter contribuído por mais essa super dica de hoje, física, mecânica. Um abração para vocês, professor Paulo Melo. Até mais, galera. Valeu. Tchau, tchau.